Fala, cambada, me diz uma coisa, já ouviu falar de peso átomo, peso super leve, peso super pesado, peso casado? Se tu não ouviu nenhuma dessas expressões, não sabe qual é a categoria de peso ao qual se refere, vem comigo, vamos dar uma estudada com o tio Chuleta nessa série de 2 ou possivelmente até 3 programas, onde eu vou falar da importância da principal regra que diferencia uma briga de um esporte tão complexo referente ao combate. Vem comigo, cambada! Um esporte tão completo e complexo referente ao combate físico entre dois atletas precisam de regras muito bem regulamentadas para não se transformar em um desastre, ou no mínimo aos olhos de quem vê pela primeira vez ou ainda não aceita de uma maneira tão concreta, seja aquilo ali uma briga. E hoje, pela principal comissão atlética que regulamenta todos os eventos de MMA, pelo menos os principais nas principais cidades mundiais, existem 32 regras vigentes. E dentro dessas 32 regras que todos falam da vigência e da importância delas no MMA, não consta para mim a principal, o que torna essas 33 regras. E a mais importante delas, para mim, sem sombra de dúvida nenhuma, é a diferenciação das categorias de peso. O que prova que sim, é um esporte de combate e que mata por raiz uma coisa que é tão dita dentro das academias, que o jiu-jitsu é feito para o fraco vencer o grande. A arte marcial técnica, a técnica de muitas artes marciais, são feitas para o pequeno vencer o grande. Isso muito incluso dentro da linha do que é dito sobre o jiu-jitsu. E se fosse assim, existiria uma categoria absoluta do pequeno com o super pesado, do leve com o super pesado. Mas não existe porque hoje é um esporte onde os atletas treinam todas as modalidades, se não para ataque, pelo menos para defesas das específicas aos quais não é a especialidade deles. Logo, tu pegar um peso mosca e botar para lutar com um peso leve que seja, já é uma diferença de 13 quilos competitivos, o que é muito entre dois atletas de pontas que treinam específico as mesmas modalidades. As regras de peso que definem as categorias se diferenciam muito de região para região, às vezes de continente para continente, de um país para outro e às vezes até de um estado para outro dentro do próprio país. Aqui no Brasil é muito desregulamentado, a gente não tem uma comissão atlética, a gente não tem nem sequer uma associação vigente no âmbito nacional dentro do MMA, que dá uma variação muito grande de categorias de um estado para outro e às vezes dentro de um estado, de uma cidade para outra é inventado ali uma regra básica e os atletas que recebem entre 300 a 500 reais para sair no soco com outro atleta aceitam de boa porque estão ali mais pela diversão e pelo prazer da adrenalina no combate do que muitas vezes a ideia de uma carreira mais longínqua. E aí entra aquela ideia também que eu falo da importância do empresário ali ou de um bom mestre articulando, se passar de tal peso não vai acontecer a luta, ou vai ter um ganho de bolsa, o que eu sou até contra. Eu acho que quando não bate o peso em um evento que é realmente profissional, a luta não tem que acontecer. E isso mostra a importância da regra, que ela não pode ser quebrada. Dentro dessas diferenças de peso, às vezes também pode ser só uma mudança de nome, onde uma categoria vai ser a mesma de outro evento, mas vai mudar simplesmente o nome. Eu vou dar um exemplo bem direto sobre isso. O UFC tem o peso mosca, que é até 57 quilos, mais ou menos, tem ali uma quebra de gramas que a gente vai falar disso no segundo programa. E tem depois o peso galo, que é 61,5 kg, a categoria principal ao qual eu compito. No One Fight Championship não existe o peso galo, mas o que na verdade não existe é o peso mosca. Não tem atletas competindo lá até 57 quilos. O peso mosca
compete até 61 quilos, o que seria no UFC o peso galo. Então, o peso mosca existe um nome, mas o que é o peso mosca do One Fight Championship é o peso galo do UFC. Conseguiram compreender? Acho que sim, acho que eu fui bem claro. E além, obviamente, das regras de peso, ainda existem regras referentes aos golpes que podem ser dados, como por exemplo, no One Fight Championship tu podes dar chute, podes dar golpes com os pés, joelhadas na cabeça do adversário quando ele está com mais de 2 ou 3 apoios. O que diferencia do UFC, que não podem os chutes ou qualquer outro golpe com as pernas quando o atleta está com 3 apoios ou com mais do que a palma dos pés no chão, mas pode a cotovelada. Porém, as regras que se referem às categorias de peso e até muitas outras, elas vão cada vez diminuindo mais essa diferença ao longo dos tempos, porque obviamente todos os eventos querem uma regra global que institucionalize como um todo o MMA mundial, para que eventos como o One Fight Championship possa fazer um evento em Las Vegas, onde possa fazer um evento na Rússia. E o que regulamenta as regras a ponto de ter uma transparência geral de sentido mundial para todas elas? Seria as regras do principal evento da atualidade. Obviamente o principal evento é o UFC. Então, para vocês terem uma compreensão mais precisa sobre isso, eu vou explicar. Quando eu entrei para a luta, lá em 2004, o principal evento mundial era o Pride, não era o UFC. O UFC é mais velho do que o Pride, mas quem ditava as regras naquele período era o melhor evento também, que era um evento oriental. Então lá existiam apenas 4 categorias de peso: a leve, a meio médio, a meio pesado e a pesada. E no próximo programa, como eu já disse, vocês vão saber quantos quilos era a definição de cada uma das categorias e principalmente quem eram os principais campeões e representantes desses pesos, tanto no Pride quanto no UFC e entre outros eventos, que inclusive no UFC não tem algumas categorias de peso, como o super leve e como o peso átomo que eu falei aqui no início, onde a parte masculina só tem no Oriente e a parte feminina nos Estados Unidos só tem no evento chamado Invicta, um evento específico de MMA feminino. E quem foi que definiu as categorias de peso e as regras do UFC? Foi o Dana White, o gerente do evento? Não. Ele, numa manobra extremamente inteligente, entendeu que para ele ter uma amplitude geográfica maior e todos os estados pudessem aceitar o evento do UFC, indo visitar e principalmente pelos pacotes de vendas televisivos, precisava de uma comissão atlética de respeito. E a comissão atlética de maior respeito referente aos esportes de combate como boxe, kickbox, que sancionavam todos esses eventos referente a árbitros centrais, árbitros laterais, segundos, que são os corners, e até os matchmakers, era a Comissão Atlética de Nevada. Ele então trouxe a Comissão de Atlética de Nevada para sancionar as regras do UFC. A partir daí então a principal comissão atlética do UFC é referente às comissões impostas pela Comissão Atlética de Nevada. E o UFC só pode responder e fazer um evento referente a essa comissão atlética? Não. Tanto que na época da pandemia eles foram para uma ilha em Abu Dhabi, onde foi conhecida como Ilha de Combate, que lá eles poderiam burlar de algumas maneiras todas as linhas de regras daquela comissão atlética. E por que isso foi preciso depois que os irmãos Fertitas compraram o UFC do Rorion Gracie? Porque apesar da excelente ideia dele de uma categoria única para mostrar a eficiência do jiu-jitsu, onde um cara menor poderia vencer atletas maiores, vencer pessoas maiores, isso não ia ser longo prazo, isso não ia dar um longo rendimento à ideia do evento como um evento de luta, até porque parecia muito mais uma briga, sem regras e sem nenhuma definição de categoria, como era a nobre arte, o boxe, já tão conhecido e respeitado por todos, não só nos Estados Unidos como no mundo inteiro, como um dos principais esportes de combate. E nesse próximo programa da quinta-feira a gente vai falar sobre a diferença das medidas de peso brasileiras, americanas e japonesas, o que nos faz entender e compreender essa diferença imprecisa entre gramas, por que é 57,750 gramas,
e por aí vai. E também o principal representante de cada uma das categorias, para que assim vocês consigam compreender a evolução genética de cada uma delas. Então curte aí, te inscreve, bota a sinetinha, compartilha com um amigo que gosta de luta, para ele também, como tu vais fazer agora, dar uma dica, deixar aí uma opinião sobre o que a gente pode falar nos próximos assuntos, sendo que essa é a primeira parte sobre as linhas de categoria de peso. Obrigado pela atenção de todos, obrigado sempre pelo feedback positivo em cada um dos vídeos que eu estou postando. Valeu demais, minha cambada. Até quinta-feira, é nóis!